Bom final de tarde. Começamos mais um podcast sem moagem. Se não me engano, 19º. E hoje eu estou aqui para entrevistar um grande amigo nosso, um médico. 18º. Me falaram aí os nossos produtores. 18º podcast sem moagem. E hoje com a ausência do Márcio Essa, que está em viagem. Está de férias, curtindo as suas férias com sua esposa. E eu estou aqui para dar continuidade. E nós estamos esperando um convidado. Ele deve estar chegando aí, que vai ser um convidado que vai nos ajudar na entrevista com o nosso grande amigo Oswaldo Mendes. Oswaldinho, o famoso Oswaldinho médico, né? Oswaldinho, ele tem uma história na medicina, cirurgião, pediatra, e aí a gente vai bater um papo, falar da saúde, falar da história dele e de como está indo a saúde, principalmente no município de Cuiabá. Oswaldinho, dá a sua relação aí, seu início. Não, boa tarde, Leonardo, boa tarde aos nossos ouvintes. Eu fiquei feliz, né, por a gente ter nos encontrado, faz tempo que a gente não se via. E vim com muito prazer falar sobre essa conjuntura hoje da saúde de Cuiabá, principalmente da saúde de Cuiabá e do estado de Mato Grosso. Eu que vim, já me considero cuiabano, já moro aqui há mais de 40 anos, eu vim a convite, inclusive, de dois médicos aqui conceituadíssimos aqui, que foi o Antônio Preso e o Augusto Aurélio. E sou o terceiro cirurgião pediatra que chegou aqui em Cuiabá, em Mato Grosso. E estamos aí. E a gente está nessa luta e continua nativa, entendeu? E lutando por uma saúde, uma assistência principalmente melhor, que nunca teve numa fase tão ruim a saúde de Cuiabá como tem hoje. Vamos entrar agora, Oswaldinho. Vamos entrar primeiro na sua história. Você formou aonde? Eu entrei na faculdade em São Luís do Maranhão, terminei meu curso no Rio de Janeiro, fiz especialização no Rio de Janeiro, e no Rio de Janeiro eu tinha uma proposta para ir ou para o Canadá, para Quebec, ou para Cuiabá. E aí eu preferi ficar no Brasil, porque por causa da minha família, eu sou um cara sou muito apegado ainda com a minha família. E recebi um convite de um cuiabano que fez residência junto comigo no Hospital Municipal Souza Aguiar. E eu acabei fiz minha escolha para vir para Cuiabá e estou aqui até hoje, desde 1982. 82. E a gente estava batendo um papo antes aqui, você estava falando da Unimed. Você está na Unimed desde 83? 83, na Unimed desde 83. Eu cheguei em novembro de 82, entrei na Unimed 83. Vou completar precisamente, acho que 30 anos de Unimed. E aonde você está? A sua especialização é cirurgia pediátrica? Cirurgia pediátrica. Então, cirurgia pediátrica que você vai desde o que for preciso, né? O que for preciso. Dentro a cirurgia do pediátrica do contexto de ela criança. abrange, a gente só não mexe em duas coisas em criança, o cirurgião pediatra. É na parte, em três, aliás, da parte da odontologia, que na parte da neurologia e da neurocirurgia, no caso, e nas cirurgias cardíacas, alguns cirurgiões pediatras ainda fazem, mas a gente não mexe aqui no estado de Mato Grosso, a gente não mexe em cirurgia cardíaca, mas cirurgia de tórax, cirurgia do aparelho urinário, cirurgia de aparelho digestivo, a parte que eu falei da uropediatria, as cirurgias de aparelho digestivo, cirurgias de tórax, pescoço, a gente faz. E deixa eu te perguntar, é mais difícil você lidar com uma cirurgia em uma criança ou no adulto? Porque a cirurgia é milimetricamente, aquele de cortar, de costurar, de abrir. A criança é muito mais difícil, porque a gente tem todo o envolvimento emocional não só com a criança, com a família, entendeu? E você, para ser cirurgião pediatra, você tem que ter empatia com criança, entendeu? Então, a gente considera muito mais difícil, porque você, além de ter que gerenciar o estresse da criança, para não ter medo da gente, não ter medo de médico, porque associar muito a médico, a enfermeira, o branco com dor, com injeção, a gente tem que também
ter o controle emocional para lidar com os pais, né? Então é uma dupla preocupação que a gente tem de primeiro ganhar a confiança da criança e ganhar a confiança dos familiares, principalmente do pai e da mãe. Porque eu tenho um relato até, minha filha hoje está casada, já tem uma neta, não sei se você vai lembrar, você e Antônio Preza fizeram uma cirurgia de um rim. Sim. Nela, ela tinha 2, 3 anos. Na época era muito novo, tinha 12 anos, né? Isso tem um tempinho, né? Tem um tempinho. Não, agora eu já estou numa fase, Leonardo, que eu estou operando os netos. O cara chega para mim, a família, a mãe, o pai diz: doutor, você não se lembra, você me operou. Como assim? Não, quando mais novo, eu tinha 10 anos. Quer dizer, se eu estou aqui há quase 40 anos, se eu operei uma criança quando eu cheguei, hoje tem 50, então hoje eu já vou. Então, olha, isso aqui é meu neto, meu Deus do céu. A gente vai ficando experiente, não velho, mas ficando experiente. E nessas cirurgias, Valdinho, você entra lá, por exemplo, você faz quantas dessas por dia? Olha, hoje, por exemplo, hoje assim, eu cheguei a sair de casa às 7 horas da manhã. Nós fizemos 6 cirurgias. 6 cirurgias. Então, assim, isso é a rotina. Eu particularmente opero, a gente tem uma equipe, né, óbvio, né? Eu opero as cirurgias eletivas terças, quarta e sexta. Cirurgias eletivas, aquela cirurgia programada. As urgências, a gente tem nossa equipe, né? A gente cobre. Nós somos muito poucos, sabe, Leonardo, aqui não só no estado de Mato Grosso, como no Brasil. Nós temos um cirurgião pediatra em Sinop. Nós temos 3 cirurgiões pediatras em Rondonópolis e nós temos os restos, nós temos mais ou menos uns 20 cirurgiões, não todo mundo na ativa. Nós devemos ter uns 15 cirurgiões pediatras aqui no município de Cuiabá na ativa. Então, você imagina o que a gente... Se aqui em Cuiabá já está complicado a gente trabalhar só com 15... mais ou menos, com uma cidade que tem hoje 1 milhão de habitantes, você imagina a gente cobre o estado todo. Então você vê o grau de trabalho que a gente tem. Nós cobrimos tanto os hospitais públicos como os hospitais privados, entendeu? Aí entra a HMC, entra o Júlio Miller, entra o Pronto-Socorro Municipal de Cuiabá, entra a Fêmea, entra o Santa Rosa, entra o Hospital Pronto-Socorro de Várzea Grande. Então esses hospitais todos a gente faz essa cobertura. E muito pouco cirurgião. No Brasil inteiro. Isso é uma questão que não é só aqui em Mato Grosso, mas no Brasil inteiro tem muitas especializações, muito pouco especialista em cirurgia pediátrica. Até porque é uma coisa mais difícil, porque você leva mais tempo, a gente trabalha muito com a mão, que a gente fala, entendeu? Nós não mexemos muito com prótese, com órtese, então a gente mexe muito com a mão. Então, às vezes, as pessoas fazem outras opções, inclusive de qualidade de vida, né, Leonardo? A gente que mexe com criança, a gente sabe que não tem hora, não tem tempo, a criança adoece qualquer hora, e qualquer hora que a criança adoece, os pais necessariamente procuram, independente de hora. Então a nossa vida é muito voltada para a cirurgia. A gente tem muito pouco tempo para ter lazer, para ter uma vida efetiva, inclusive social. Então a gente vive muito preso ao trabalho. E talvez seja por isso que as pessoas mais jovens hoje não querem ter outra opção. E falo muito, eu sou professor, eu sei disso. Os alunos nossos falam muito essa questão de qualidade de vida. Não, professor, eu fiz a opção de escolher de ser médico, mas eu quero uma qualidade de vida. E é muito difícil você conciliar essas duas coisas, você ser médico e ter qualidade de vida. A maioria dos médicos hoje, a qualidade de vida é muito pequena, entendeu? Que se chama qualidade de vida. Qualidade de vida que eu chamo é tempo para você se dedicar à sua família, para você ter lazer, porque a gente é humano. Óbvio. Entendeu? Essa é a questão, a gente precisa disso, até para o psique da gente, para o psicológico da gente, a gente precisa muito disso aí.
entendeu? Mas a gente tem muito pouca chance de ter esse convívio com a família, de ter o convívio muito difícil. Mas é isso aí, a gente sabia, quando escolhemos essa profissão, a gente sabia que vamos à luta, companheiro, não tem essa conversa não. Como minha mãe fala, é um sacerdócio. É um sacerdócio. Só que as pessoas precisam entender que é um sacerdócio, mas nós não somos sacerdotes. E que talvez os dirigentes de hoje do Estado ainda não captaram essa mensagem. E a mensagem está dada, nós somos sacerdócios, fazemos sacerdócio, entre aspas, mas não somos sacerdotes. E só começa a fazer isso porque vocês viram durante a pandemia os heróis, mas os heróis não estão sendo respeitados hoje. Só para dar entrou agora nosso amigo Suelmo foi convidado aí pela gente. O Márcio está de férias, como a gente colocou, o Suelmo está aí. Também um jornalista, entende de cultura. O Suelmo foi secretário de Agricultura, ele entende de tudo, é um poeta. E aí ele veio nos ajudar para a gente bater esse papo, Suelmo. Junto com o Oswaldo, você já conhece o Oswaldo, médico, cirurgião. Acho que a gente é num grupo de WhatsApp. Esse grupo. Falar sobre um pouco da saúde. Então, só para você. Só para você. Bolsonarista. Os médicos, a maioria. 90% dos médicos é bolsonarista. É por causa do Mais Médicos, né? Agora, não. Pontualmente, eu falei com vários médicos e dizem o seguinte: que o negócio de ter chamado médico cubano foi uma saída. Muito ruim, porque tinha bastante profissionais no mercado, hoje. Né? Não precisava buscar gente de Cuba. E eu conheço, olha, Sam, eu fui em Cuba. Quando o Dante foi prefeito de Cuiabá, eu fui subsecretário de Dante, de saúde. Eu fui em Cuba. Leonardo era pequenininho. A gente conhece Leonardo há muito... Ixi! Então eu fui em Cuba, então não é essas maravilhas, entendeu? Então o que o pessoal fala muito, o sistema de saúde não é isso. Primeiro assim, porque você não pode pensar em saúde sem as pessoas terem o mínimo de condição de liberdade. Aí vai da liberdade de viver, de comida, essas coisas todas, isso pesa, isso é saúde. A concepção de saúde é essa. E o que eu vi em Cuba não foi isso não, viu? Eu vi em Cuba, eu fiquei muito triste. E eu acho que quem fica muito feliz nessa questão do mais médico, principalmente o médico cubano, é o próprio cubano. Porque eles não perdem, isso é um fato, a oportunidade todos os que a gente convive, não perdem a oportunidade, o desejo de viver num país onde a democracia, entre aspas, é plena. Esse entre aspas, você sabe. Né? É uma discussão. Mas mistura tudo. Mas eu falo muito isso aí com os amigos nossos. Eu falo assim, gente, a gente briga muito. Eu acho que o governo federal, essa briga deu o que deu. É bom que todo mundo discutiu, envolveu a população e agora fiscalizar. Acabou. Isso. Eu sou a favor da democracia. Ganhou, acabou, toca. Eu só tenho uma questão. Eu respeito, lógico que eu respeito, eu só queria entender se alguém me explicasse. Eu queria saber uma coisa, eu daria tudo para saber essa coisa. É a chave. A chave, meu amigo, se você dar uma, cadê a chave? Se me der a chave, aí eu aceito. A chave do entendimento? Não, a chave. O código-fonte. O código-fonte. A chave é o código-fonte que eu falo, para não falar código-fonte, para não provocar. Mas como diz... Agora está até código. O pessoal quer esse código, fica essa situação. Mas assim, eu acho que a gente discutiu bastante, já passou. Só que eu falo muito isso para os amigos nossos, que a gente bate papo em boteco, então, política, vive isso aí. Falei, gente, a gente tem que pensar mais onde a gente vive. Sim. Chega do federal. Agora tem que tocar. Agora, a gente vê aqui cada atrocidade em Cuiabá, cada atrocidade na sua cidade. Vamos começar a falar daqui, nós precisamos trabalhar aqui, pô. E o país está dividido, né? Isso isso é natural. Nenhuma. Isso está muito dividido. Foi uma eleição muito disputada, onde o país efetivamente rachou, né? Agora é aceitável. Daqui para frente. Perdeu. Eu não vou dizer perdeu o Mané, mas precisamos começar a olhar aqui. Perdeu o Pelé, mas... Já foi. O seguinte, é o próximo campeonato. É isso aí. Se preparar. Olhar para frente. Olhar para frente, exatamente. Seguir para frente. Isso. O que for excesso,
se posicionar. Eu acho que a Eu acho sociedade que não pode ter medo de... Isso, e as né? pessoas se politizaram bastante nessa eleição, então eu acho que isso Tomara que não vai ter muita... Não Você vai perdeu ter... muitos amigos? Fala a verdade. Não, Oswaldo. é assim, não, eu tive, a gente pode até, duvido que na nossa Todo mundo família, perdeu. na própria família, né, Lógico, na própria família, a gente dividiu muito, porque Lógico. eu tive três sobrinhos, essas coisas, né, e a gente Minha discute. família também dividiu Não toda, eu não vi eu ainda não vi É. ninguém, que não disse, não, na minha família houve uma divisão, verdade. porque hoje a comunicação com a família hoje não precisa, não tem distância. É o WhatsApp. Hoje você tem um WhatsApp, hoje você Grupos tem de família, todo mundo tem o seu. Todo mundo tem o seu, entendeu? Então teve muito racha Isso nas é. famílias. Agora, eu acho que as pessoas têm que ter a maturidade de saber separar as coisas. Você discutir ou com viés ideológico ou não, mas você discutir uma opção política é uma coisa. Isso não pode ser confundido com amizade, com essa. Eu deixo isso muito claro. Tomara que essa politização agora venha para cá. Sim. Venha para uma disputa de prefeitura, Sim, venha para uma disputa de sim. vereador. Eu acho que Porque não adianta nada a gente discutir o melhor, os Sim, dois caras sim. pro melhor pro país se a gente pega voto em qualquer vereador ou qualquer Exatamente. Eu prefeito. também acho que Você não tem índole nenhuma, o cara concordo vem, com isso. rebenta. Eu acho que o Brasil tem que ter uma renovação muito grande, Tem que não politizar, só, pô. não, inclusive nos municípios. E vamos ver Vereador- como que esse novo Senado também se comporta, né, Leonardo? Sim, eu também acho que vai ser um Senado, eu tenho muita esperança que esse Senado, hoje, com as pessoas que foram eleitas, eu acho que essa renovação Ó, foi só fundamental. deputados federais aqui, Sim. de 8, Leonardo, Sim. foram 6 novos. Exatamente, 6 novos. Seis Então novos. houve uma renovação. Então é Exatamente. muito grande. Agora, as pessoas têm que começar, além de, claro, politizar, todo mundo tá, mas tem que começar a ver esse negócio sem fake news. Porque outro dia eu estava lendo, até escrevi numa situação de um Instagram de uma mulher lá, porque você vê o Wellington Fagundes, não sei o quem, contra, nós temos que cobrar o Wellington Fábio, não sei o que, dessa disputa do Senado. Como é o nome dele? Do Rogério Marinho. Rogério Marinho. Rogério Pô, Marinho gente, com quem acompanha a política Rodrigo. vê. O Hérito trouxe o Rogério Marinho aqui, declarou apoio para ele, falou, tá em todas as reuniões, que Sim. o PL vai estar em cima. Então, assim, não adianta, tem que também gostar de política, mas tem que ver o certo, né? O governador ontem foi lá, já Sim, sinalizou com o novo assinou, governo. Tá assinou. certo. Sim. Quanto que Mato Grosso, Leonardo, passa em impostos para o governo federal e nós não vamos, por causa de uma Muito questão retorno, política, né? cobrar o que é de responsabilidade do governo federal. O que ele foi lá para discutir? A questão da Chapada, que você está acompanhando aí, Eu acompanhei. que fizeram uma concessão Ele para quer uma inve- empresa de 13 milhões, o governo Ele- propõe fazer investimento de 200. Não, 13 milhões em 4 anos. E ele propõe E ele 200 foi milhões. no ano. Então, Zé, aí, como que nós não vamos cobrar um trem desse? Isso. A questão da ferrogrão, que é outra questão de responsabilidade. Eu acho que, na medida do possível, o Wellington esteve junto, evidente, é o senador da República, tinha que acompanhar Claro. o governador. Então, eu acho que ele precisa ter, Ele é o senador do Brasil. começar não é a do seguir partido. adiante nas nossas agendas, né? Porque o Estado, as pessoas não podem parar e deixar a eleição para a época das eleições, né? Porque senão a gente vai ficar com um país dividido. Travado, né? Já, Já e o que achar excesso, por exemplo, o Lula falou algumas coisas lá na Argentina, veio um monte de gente manifestar dentro da rede social, ok, tá tudo certo. Se posicionar contra, achar que o dinheiro do BNDES não pode ir para Eu lá. acho que toda a coisa mais infeliz foi o do Haddad. Eu acho que foi mais infeliz. Ele, como ministro, ele não podia ter falado o que ele falou em Davos. Sobre essa questão das empresas. Das empresas. Não, vamos só poder. Eu, particularmente, faço a opção de só comprar numa empresa que é ligada ao. Pô, isso foi. ignorância. Isso, mano, olha, ignorância. foi de uma. Mas de o uma- governo entrou muito falante É, também, né? então Leonardo? isso foi. Isso fica- E eu sou. Todo mundo falando, né? eu Veio do Bolsonaro só ele E falava. eu particularmente fui contemporâneo do Flávio Dino. Eu Né? sou contra o Radicalé, você é O Flávio maranhense. Dino é uma coisa absurda, né? Foi bom Sempre para o foi. Maranhão, né? Nossa. É o rei, virou o rei. Ele virou nosso xerife da Não, República. pois Mas, é. mas nós vamos discutir um pouco aqui, né, Suel? Vamos entrar aqui, Saúde pública, né? municipal, saúde pública. O Oswaldinho estava contando da história toda dele, da onde ele veio. Tá desde 82 aqui, só. Sim. Então tem uma história aqui. Serviço. Aí eu vou fazer uma pergunta. Governo Dante, 85, né? 85. Que vocês foram. Fomos. Antônio Presa. O Antônio Presa pegou também governo do Meirelles, se não me engano. E a gente pegou ele, Dante saiu, foi ser ministro, E aí ficou Meirelles. aí ficou né? o coronel 2 anos. Eu lembro que... Nós ficamos 4 anos no governo. Pronto-socorro?
Não, na Secretaria Municipal de Saúde. Sim. Na época da prefeitura. Eu fui o pronto-socorro já funcionava, né? Eu já estava funcionando. O pronto-socorro foi inaugurado aqui em outubro de 82. Eu cheguei em outubro, não, foi acho que julho ou agosto, foi em 82, eu cheguei em novembro. Quando eu cheguei aqui, tinha uns 4 meses que o pronto-socorro tinha sido inaugurado novo, da General Vale. Aí eu vou fazer uma pergunta. Na época, quando o Dante pegou, começou a descentralização, pelo menos, se me corrija se eu estiver errado, ele trabalhou muito na descentralização da saúde, naquelas policlínicas que vinha nos bairros, começou a engatinhar isso aí. E aí depois veio com o Fernando Henrique o boom do PSF, né? Sim. Que aí veio o que eles falavam que era a prevenção. Sim. Que veio aquele trabalho. É a atenção primária. Que é a atenção primária, que você prevenindo não gasta tanto lá na frente e tal. E deu aquela expansão. O que você viu da saúde de antigamente para agora? Qual que é esse lapso temporal? Essa questão da atenção primária cresceu muito, porque você criou, isso foi até no governo federal, e o Dante criou aqui essa questão do agente comunitário de saúde, aí depois fazer o programa de saúde da família. Então fortaleceu muito a atenção primária, porque são pessoas que têm envolvimento com a comunidade. Entendeu? Uma pessoa da comunidade, então sabe os problemas maiores da comunidade. A atenção secundária também cresceu muito. Eu acho que isso é um mérito das gestões independentes, porque a gente não só critica, porque aí você vê, Dante fez as policlínicas, Cochipó, Verdão, Planalto, mas hoje você já tem a unidade de pronto atendimento, que são uma estrutura, inclusive, nas estruturas onde era o programa de saúde, onde era a policlínica, as policlínicas, Cochipó, Verdão, Planalto, a do Pedra 90. Então, hoje são umas unidades de pronto atendimento que são muito bonitas. Agora, nós temos uma estrutura absurda de boa que é esse HMC. Uma pena que o problema é lá dentro. O problema é lá dentro. Como lá dentro? Porque é a questão da fartura, né? Da falta de... Primeira coisa. Da fartura de fato. De fartura de fato. Eu vou falar uma coisa para vocês. Enquanto as pessoas não tiverem a consciência que saúde se faz com recursos humanos, saúde todas as pessoas, os recursos humanos são fundamentais na saúde. A partir do momento da pessoa que trabalha na limpeza até o médico. Quem comanda, obviamente, essa nave é o médico. Isso não tenha nem dúvida. O médico que define o diagnóstico é esse, ele precisa de fisioterapia, ele precisa disso, precisa daquilo. Então, todos são muito importantes. Todos são muito importantes. Enquanto as pessoas não tiverem a consciência, esses nossos gestores, não tiverem consciência que quem que tem que ser a primeira pessoa que são prioridade é o recurso humano, a saúde vai continuar. É o que acontece no governo do Emanuel Pinheiro hoje. O que acontece? Você não pode tratar um trabalhador, entendeu? Isso independente de você pagando o cara de 90 em 90 dias. Isso é um absurdo. A gente, é o que eu falei eu tinha conversado com vocês, a gente não é sacerdote. Então, agora que a gente é herói quando tem pandemia. Aí quando não tem pandemia, quer dizer, você trata o profissional assim, não é um médico só, é todos os profissionais. É o que acontece hoje na prefeitura. O Emanuel, ele vinha pagando regularmente os funcionários, os contratados, e agora, os pejotizados, as empresas, que se tem se tem alguns que são beneficiados, isso não é problema, isso é problema com a justiça. Se ele está beneficiando alguém, isso aí, eu não posso falar uma coisa que eu não sei. Agora, sob o ponto de vista de política pública, as PJs são de interesse, sim, da população. Porque na PJ, eu vou falar uma coisa para vocês, não tem essa história de eu estou doente, não tem essa história de eu estou grávida, não tem essa história. Se eu contrato você para prestar um serviço terceirizado, amigo, olha, o Leonardo não pode trabalhar hoje. Então a empresa coloca outro. Então aí você não tem férias, não tem 13º, eu não estou reclamando disso aí. Isso é um problema da empresa, claro. Não é da prefeitura. A prefeitura é o contratado. Agora não significa dizer, quando ele formou a empresa Cuiabana de Saúde,
quando ele otorgou o poder para ela gerenciar, não significa que o prefeito não tem influência. E ele já falou isso em entrevista. Ele já falou, olha, a empresa foi criada para gerenciar, mas eu sou o comandante. Mas não parece que não. Oswaldo, mestre, nessa linha de conversa aí que o Leonardo propôs, o prefeito Manuel Pinheiro disse que recentemente que é uma velha história de que Cuiabá sustenta Mato Grosso no atendimento. Me parece que esse é um assunto já antigo, né? Desde Dante isso acontecia. Sim. Mas havia também a compreensão, me parece, por parte desses governantes de que a capital tinha uma certa obrigação por ter os melhores estrutores de saúde e atender o Estado, né? Ainda mais no Estado de Mato Grosso, Leonardo. Você tem municípios aí sem condições nenhuma nem de ter médico, né? Sim. Tem municípios de Mato Grosso que o médico vai de final de semana, atende 2, 3 dias, não tem uma cobertura eficiente, porque às vezes o médico, o especialista, quer ficar na capital, ele não quer ir para o interior. Né? Então eu queria ouvir sua opinião a respeito disso. Hoje regionalizou muito, mas não todo. A capital, ela sempre, isso no Brasil inteiro, as capitais sempre vão ser a retaguarda para o Estado, todas. Nível do Brasil. Nível do Brasil. Óbvio que o Sinop cresceu muito, Rondonópolis cresceu muito, Primavera cresceu muito, Barra cresceu muito, Lucas cresceram muito. Óbvio que hoje as opções que esses municípios te oferecem, já vai muitos especialistas, Alta Floresta, entendeu? Já vai muito especialista para lá, muito diferente de há 10, 15, 20 anos atrás. Agora, que o município de Cuiabá, historicamente, sempre foi o que sustenta, sim. Os casos mais graves vêm para cá, mas tem uma coisa, e isso é que tem que sentar, isso que tem que ser explicado, quanto porque o jogo está nisso agora, porque o Estado sempre fala que ajuda, que tem que dar ajuda, porque o dinheiro é um só. É o SUS que paga. É o SUS que paga, é o dinheiro do governo federal, do Estado e do município. Tripartite, né? É, tripartite. O Estado fala que repassa todo o dinheiro para justamente isso que você falou, desses pacientes que são dos outros municípios. Referenciados. O Estado diz que paga. Aí existe uma contradição. Lembra daquela conversa? Exatamente. Da ambulancioterapia, isso, que diminuiu bastante, mas já tem. Isso nunca. Agora é avião, é ambulância. Naquela época já tinha, na época já tinha isso. E o município absorvia isso. E o Estado fala que paga. Esse atendimento é pago pelo Estado, segundo as palavras do Estado. E já o Manuel Pinheiro disse que não. Aí tem essa hora de valores. Não, é que tem um passivo que é o governo passado. Diz que o município diz que o Estado. Na verdade, isso é um debate mais político eleitoral, né? Isso, que o município paga, deve 32 milhões, que o Estado deve 32 milhões de euros, enquanto o interventor fala que a dívida da prefeitura é de 320 milhões na saúde. Agora, nada é justificável, Suelmo. É isso que eu. O prefeito coloca sempre a questão do desde que eu assumi, nunca atrasou salário, paga salário. Mas o médico, não interessa se é PJ ou não, ele está salvando vida lá. Sim. Ele tem que pagar. Sim. Ou ele vem a público falar assim, eu não tenho condição de bancar, Agora, não dá para enrolar. A população chegar lá e falar, não, a médico. O médico é servidor igual o exatamente. Servidor e tem uma coisa, é uma coisa que eu estou falando também, ouviu? Tem uma coisa que tem que ficar claro. Hoje você tem o controle de gasto. Você pode pagar o folha de pagamento, salvo engano, você não pode utilizar um percentual maior que, salvo engano, que eu acho que é 52% da arrecadação. Então, as pejotizações, que não é uma coisa que Cuiabá criou, é uma coisa que está em todo o Brasil, justamente foi por isso, para não ter a quebra da como é que chama? A lei de responsabilidade. A lei de responsabilidade fiscal, exatamente, isso é isso. A lei de responsabilidade fiscal. Então, por isso que foi criada as PJ. Então, por exemplo, na questão da cirurgia pediátrica, nós não exploramos ninguém. Todos nós que somos da CIP, somos todos cirurgiões pediátricos. Aí, quanto é que é tanto, e não é essas coisas exorbitantes também, não. Mas então, mesmo assim não tem médico? Não pagam. Eles não pagam. Eles estão sem pagar. E aí o médico também já não quer ir porque sabe que não vai pagar. Nós temos um contrato. Nós temos um contrato. Você tem um contrato de trabalho. Você chegou a atender na prefeitura agora? Já chegou a ficar quanto tempo atrasado? Não, hoje já está atrasado 90 dias. 90 dias? A última. É assim, eu vou te contratar. Eu estava conversando. 90 dias não. Eu estava te conversando como é que é. Senhor, eu estou te contratando. Eu te contrato hoje. Senhor, você vai prestar um serviço para mim hoje no HMC. Você assina o contrato em janeiro. Você vai receber, olha aí,
pela lei antiga, você tinha o Estado que eu falo, Estado, tinha até 90 dias para te pagar. Pela lei nova, a partir do momento que você chega, Oswaldo, está aqui meu trabalho, está aqui a nota fiscal, eu tenho 60 dias. Sim, após a entrega da nota fiscal. A prefeitura está demorando 90 dias para pagar. Aí a gente apresenta uma parte por quebra de contrato. Olha, se vocês não pagarem, a gente vai parar de trabalhar. Aí você tem mais 20 dias que você tem que trabalhar mais. Aí eles pagam coisa. Então, se eu te contrato em janeiro, eu vou te pagar janeiro, fevereiro, março, abril. Eu vou te pagar um mês em abril. Aí, poucos dias depois, completa os 90 dias de novo. Aí, mais uma vez. Então, você trabalha em um ano, você recebe 4 vezes. Isso é um absurdo. Enquanto você... Se tem perdas disso aí, né? Não tem nada. Isso no contrato não tem nada. Aí, se você recebe tua conta de luz e você não paga, você corta. Não tem 90 dias, você tem escola para pagar, se você impede teu filho de entrar, que é até um negócio que é proibido, mas impede. Se você vai no supermercado, você não compra fiado. Então, a gente trabalha, a gente tem luz, água, condomínio, tem isso, tem casa, tem família para sustentar, tem escola, tem tudo. Compromissos assumidos. Compromissos assumidos. Então, na sua experiência, Oswaldo, você acha que é má gestão ou falta de recurso? Eu acho que não é falta de recurso. Porque dinheiro tem. Porque o Estado fala pra gente que nunca arrecadou tanto. A prefeitura ganhou muito dinheiro. A prefeitura também, aliás, não querendo puxar a sardinha, acho que nessa pandemia aí, a gestão da pandemia toda foi feita por determinação, inclusive, do Supremo, foi feita pelos estados e municípios. Eles que definiam coisa. E veio muito dinheiro. Muito dinheiro, muito. Aí tem uns escândalos aí de respirador, não estou falando aqui... E aí as condições de funcionamento? Vamos lá, falou de salário, agora vamos falar. E o que você lá na UPA, no PSF, como que está? Eu estou te dizendo, a estrutura física quem está na ponta? Um espetáculo, a estrutura física. De todas, PSFs também, UPA, você vê, HMC. Olha, o HMC é um hospital, uma estrutura de hospital que respeitada. Graças ao Mauro Mendes. Muito. Mas você tem falta de remédio, né? Falta de remédio, equipamento. Aí é complicado. Remédio, você viu esse estudo que o Tribunal de Contas fez? Remédio básico, que remédio para febre. Doflex, remédio para dor, remédio para esse aí é complicado. De infecção simples. Aí é complicado, quer dizer, como você tem a estrutura física... Aí o médico vai e receita? É difícil, a gente passa perrengue. É complicado você ver. Nós fomos da gestão, participamos da gestão do Mauro Mendes. Eu fui líder de governo, o senhor foi secretário lá dentro. Sim. Então a gente acompanhou muito bem de perto essa gestão do Mauro. Na gestão do Mauro, a gente nunca viu não viu confusão nem escândalo na saúde. Sim. A arrecadação do município naquela época, se não me engano, era R$1 bilhão. Hoje está 5 bi. Aumentou mesmo. Não é possível que aumentou toda a estrutura também de gente. Não, tem recursos. A gente precisa entender aonde o Emanuel está errando. Se tivesse bastante dinheiro, não iria aumentar. Agora, você culpar, olha, para chegar ao extremo de uma intervenção, e você culpar a intervenção por esse caso, os caras passaram 5 dias lá, pelo amor de Deus. Isso, pelo amor, isso é subestimar a inteligência. Como é que o cara... Não, em 5 dias destruíram a saúde de Cuiabá. Mas e a Câmara Municipal? E aí? Eu estava conversando. O governo veio lá, interviu, a justiça determinou, o governo foi lá, interviu, levantou um BO do tamanho do mundo, sabe? Tornou público, eu acho que tem documentos para fazer isso, que o interventor nem ia falar. E o vereador Leonardo foi vereador lá, vamos o que a gente vê, sabe, Sam? O que a gente vê na Câmara, isso é uma visão de fora, é que eu vejo o seguinte, é que são poucas as vozes de oposição, e assim, só se escuta um lado. Aí se vai o diretor da escola, o secretário de saúde do prefeito vai lá, não, tá tudo bem, tá tudo em dia, não sei o quê. Só se escuta o lado, não se escuta o lado do trabalhador. Aí fica difícil você fazer uma visão crítica. Eu não vejo a oposição. Eu vejo alguns vereadores falar isso, mas você só escuta o lado do é o que prefeito. O Diego falou aqui. Ele precisa mais uma base
aliada e não alienada. Sim. Lá que tem uns que tá pegando fogo, tá explodindo, não tá assim bem, não. não, Tá alienado, tá assim abduzido. Mas se pela a pessoa turma. não houver rua, como é que é isso? Esse aqui é o problema. Porque, Não veja sendo bem, a voz da rua. A Câmara nunca convidou vocês agora essa semana Teve para fazer uma audiência convidou, pública? um vereador me convidou, mas aí eu tive um problema de ordem de trabalho mesmo. Não pude ir no dia, ficou de marcar outro dia, eu espero até Mas não hoje. teve uma audiência pública chamando todos? Não. Porque essa... Eu acho que o presidente do eu acho que eu praticamente eu ligo muito pro mas duas vezes já liguei pro cara, se mexa, porque o que ele alega é o seguinte, que a classe se divorciou do sindicato, a maioria, esmagadora maioria. Se afastou. Porque assim, eu fui um dos fundadores desse sindicato aqui. Eu fui um dos fundadores quando eu cheguei aqui do Rio. Sindicato combativo, que já fez muita coisa. Fui muito pra rua. Fui muito pra rua por causa disso. Mauro enfrentou uma greve. Não, exatamente. Mauro Pesada. Mas assim, o Wilson. O sindicato, ele se ideologizou muito. Isso eu falo isso pro presidente. Cara, você só fala em concurso público, não é assim, não é isso. Você tem aí o setor privado, você tem aí as PJ, os caras são trabalhadores. Então, não, tem que ter concurso público, ele não vai resolver o problema, até porque, Leonardo, por exemplo, na minha especialidade, na cirurgia pediátrica, o médico professor, ele só pode ter uma carga horária de 40 horas. Sim. Não pode ter mais do que isso, porque senão ele está acumulando. Então você tem que ver isso. E para o bem, para o povo, para a população, os serviços terceirizados saem de repente, quando é bem feito, sai muito mais barato do que você contratar. E tem essa questão que você me levantou da lei de responsabilidade fiscal. Você é limitado. Você não pode. Essa é uma questão. Por exemplo, o governo do estado está fazendo seletivo para a saúde. Sim. Não tem condição. A Santa Casa toda é terceirizada. Hoje o estado não tem condições de fazer concurso e pôr esse povo para dentro, porque ele estoura a lei de responsabilidade fiscal. E esse concurso que o Emanuel soltou agora? Seletivo também. E aí, vai tirar as PJ da... Não vai tirar, porque mais é para atenção primária e secundária. Você não encontra... Alta complexidade. Na alta complexidade não é... E hoje o que vai pro HMC? Aí você chega um baleado. Outro dia eu operei uma criança. Sensacional. Sim. Esse atendimento nosso de queimados. De traumatismo, alta complexidade, entendeu? Acidentes. Outro dia eu operei uma menina de... local, né? Outro dia eu operei uma menina de 13 anos de idade, vindo de Tangará da Serra, levou 13 tiros. Meu Deus. 13 tiros. E salvaram? Salvou. 13 tiros? 13 tiros. Se envolveu, usuária, meu filho, deu ruim. Então tem gente que tá indo lá só com a camisa mesmo. Só com o propósito, com o diploma, porque o salário não vem. E é o que está acontecendo. Por exemplo, a UTI está fechada. A UTI pediátrica do HMC está fechada por falta de pagamento. A pediátrica? A pediátrica está fechada. A pediátrica tá era uma clínica, eu não sei de quem que é o dono, da Hipermed. Os caras, por exemplo, os caras não receberam e começou a dizer, não deu. Quantos leitos estão mais ou menos para lá, só na pediátrica? Na pediátrica, deve ter uns 20 leitos. 20 crianças que estão deixando de ser atendidas. Se isso não é uma causa, uma questão de intervir. Não pode fazer intervenção. Só por isso é um motivo já para... Está fechado. Há poucos dias, ontem, saiu uma reportagem não sei se eu posso falar aqui, Pode falar. Na Mídia News, saiu sobre isso. Sobre os pediatras falando que largaram essas coisas todas por causa de falta de pagamento. Mas foi a empresa que não pagou. Não, a empresa vai falar que não pagou porque a empresa Cuiabana não pagou. E Emanuel Pinheiro falou isso muito claro. Não, quem manda na empresa Cuiabana última sou eu. Porra, se o cara não tá... Se a Hipermed, que é o dono, que eu não sei quem que é o dono, não tá pagando os profissionais que trabalham para ele, meu amigo, alguém tem que chegar. Peraí. Alguém tem que resolver. Não pode a população pagar o pato. Se você ganhou, você é o executivo, você tem que resolver o problema. Tudo. Agora, não é possível. Isso que a gente vê, não é possível com todo esse recurso. E você falou uma coisa certa pra gente. Na época da pandemia, veio muito dinheiro. Muito. O governo federal botou muito dinheiro. E você não vinha falar problema nenhum. Era todo mundo abrindo leito. Claro. Respirador, agora teve muita corrupção. Esse eu não tô falando daqui. Onde tem muito dinheiro é muito sacanagem. Muita corrupção. Tem inclusive o seu Flávio Dino. Eu estou dizendo porque eu sou maranhense. Inclusive de comprar respirador em casa de vinho. De repente eu vou ser preso daqui. E foi. Foi. Teve muita corrupção, muita. Agora, você tem que falar as coisas e provar.
Não é à toa. Se você pegar todos os ministros hoje do coisa, eu não estou falando besteira, isso tá na mídia. Todos os ministros do coisa, todos têm processo. Inclusive o do Nordeste. Oswaldo, mas voltando aqui, diz que pronto-socorro também, o antigo pronto-socorro também está às moscas, né? Teoricamente, seria um hospital que foi... Família, que seria a base para os pacientes do Covid, seria a referência, entendeu? Mas e agora? E agora tá sendo desmontado para fazer outras coisas, que existia uma proposta de transformar aquilo no hospital da mulher e da criança, da mulher e da criança, e está sendo desmontado porque o Covid agora, a fase pior do Covid passou. Hoje vai ser funciona o que lá, hoje efetivamente? Tem uma UTI, né, que funciona, que é depois terceirizada. de ter sido a maior referência, imagina a estrutura que tem lá, né? É uma estrutura e está lá, gigantesca, sendo sucateada. Sucateada, quer dizer, hoje eles têm que fazer alguma proposta para o que eles vão fazer com o pronto-socorro de Cuiabá, porque já tem o HMC, né? Vocês não estão dando... Só aqui, só para você ter uma ideia, aqui está sendo em construção, que esse governador está batendo duro em relação à saúde. Hospital Central, tem os hospitais, Júlio Miller está fazendo outro hospital, vai ter o Hospital Central, o Júlio Miller está com a Santa Casa, e eu fiz uma proposta, tive um encontro antes da eleição com o Zé, para que faça, já está em tempo de Cuiabá ter um Hospital da Criança. E eu acho que a Santa Casa hoje caberia. Um grande hospital. Se inaugurar o Hospital Central, um grande Hospital da Criança. Rapaz, você já pensou nisso? Cara, vai ser assim. É uma boa sacada. A estrutura já está pronta, entendeu? Estão trabalhando no Hospital da Mulher, mas a criança precisa ter um tratamento especial. Também. E que a gente não vê isso, porque eu trabalho no hospital, tanto no hospital público como privado, a gente vê que tá superlotado, essas coisas todas. Entendeu? Porque hoje uma criança, se ela sofrer um acidente, ela vai para o mesmo hospital do adulto. Sim, tudo junto, pronto-socorro. Tudo junto. Com esse hospital você teria uma seletividade diferenciada. Né? Trabalho de acompanhamento melhor. Isso, é diferenciado. Isso aí tudo ia ganhar o município. Ia ganhar o município. Então, e o Estado entende, né? Então, assim, se fosse dar uma nota para a saúde pública em Cuiabá, hoje de 0 a 10. Olha, o Estado está... Município. Município não dá para trabalhar. Essa atenção terciária está matando o município, não dá. Primeiro que não dá, porque pelo aquilo que eu falei no começo da minha entrevista. Você não faz saúde sem recursos humanos. Sem recursos humanos. Aí se você não prestigia o recurso humano... Você acha que pode ter gente que morreu por falta de... eu acho que já, Suel, eu acho que já. Aquela emergência que chega lá, o médico não, até isso que não, porque a gente tem muita responsabilidade em cima disso. Ainda tem muita responsabilidade. Mas e a falta de remédio? Vamos falar sobre remédio. Esse é o que mais tem. O Mauro fez uma estrutura, o prefeito, o CD, né? Que é o centro de distribuição, coisa bonita, estruturada. E simplesmente não tem remédio. Remédio vencido. Esse é um problema sério. Né? Remédio vencido pode ser um indício também de corrupção, né? A pessoa já comprar com. Na terciária, o que mais dá problema o que mais tem falta é a mão de obra, né? O que mais dá problema que você fala de um sentido mão de obra. É mão de obra. Basicamente, hoje. Se você só trabalha com mão de obra. Porque no terceirizado, sim. Porque, assim, mesmo que você não tenha, por exemplo, você não tenha de pronta uma tomografia, tomografia e ultrassom, não cura ninguém. Ele é um exame complementar. Essas pessoas que têm que ter essa consciência. Quem cura é o atendimento que você imediato. Não é o fato da tomografia. Não, morreu porque não teve tomografia. Não é verdade. Ele é um complemento do diagnóstico. Entendeu? Aí vai da experiência de cada profissional. Óbvio que é uma ferramenta importante, como é o computador hoje. Entendeu? É uma ferramenta importante. Mas você pode viver sem um computador. Mas é uma ferramenta importante, entendeu? E aquela... Nós tivemos a secretária de saúde, ela saiu, né? Saiu. Como é o nome dela mesmo? Não sei. Você quer uma enfermeira. Você vê que é uma... É uma enfermeira. Não, ela bateu... Isso que eu fico puto nessa situação. Você tem uma secretária de saúde, eu lembro na época, a intervenção, confusão, e alguns vereadores... Não, e a mulher... rolo, e a mulher batendo lá, não, porque tá aqui, eu paguei aqui, estão errando aqui. E falou de ir na cama. Pô, não é verdade. É muito cara de pau um jogo desse, né? Não é verdade. Tanto que eu acho que caiu fora logo. Ou desconhecimento da realidade. É isso não, mas se ela é secretária, ela que... É porque é muito desconhecido. Aí agora soltaram hoje que não pagou nem luz. Tá difícil. Nem energia da Secretaria de Saúde. 6.500 funcionários, 3.000 é provisório na prefeitura. Sim. Da saúde. Tem uma coisa 6.500, é muita gente. Muita gente.
e 3 mil, mais da metade... Isso que eu acho que não está nem computado os terceirizados, né? O SPJ. Ó, só de 2016 a 22, Manuel Pedro teve 7 secretários na área de saúde. A gente não lembra nome de quase nenhum, né, Leonardo? Tem uns que ficou um mês, 2 meses e etc. E, infelizmente... não aparece, a gente não vê as pessoas mostrarem a cara, né? Esse é o problema. E hoje a saúde, nós temos a Secretaria Municipal de Saúde e tem essa empresa cuiabana que que é especificamente para controlar os terceirizados. Que cuida no basicamente sobre da atenção primária, da atenção secundária e terciária. Ah, ela está cuidando de tudo, secundária e terciária? Secundária e terciária. Então ela que não está pagando então também, né? Não, na verdade quem não está pagando é a prefeitura, né? Que não está pagando os terceirizados. Infelizmente. E está com problema, já começou a ter problema com os funcionários. Com o negócio eu lembro que prêmio tinha prêmio saúde, vieram vários já está começando a atrasar. Não pagando o prêmio saúde. Não estão pagando. Aí como que você quer tocar uma saúde? É o que você falou, né? A mão de obra é tudo. Se você não traz carinho, não paga a mão de obra, meu filho, não vai. Não vai tocar. Aí vira essa confusão toda. Eu fico muito triste. Eu sou cuiabano, agora já te falei isso, que eu moro aqui muito mais. Ganhou o título? Do que... Não, eu já ganhei. Já ganhei título. Tanto do Estado como da... Já ganhei. Tanto do Estado como do... Então eu tô te falando. Quando eu digo, você eu sou cuiabano. Por quê? Porque eu já moro mais tempo aqui da minha vida aqui do que em outro lugar. Então é o que eu tô te falando. Eu fico muito triste isso, porque eu tenho um grupo que a gente convive com todos os médicos do Brasil, da especialidade, principalmente da cirurgia pediátrica, e não acontece isso no estado mais pobre do país. Qual que é o estado mais pobre do país? O Maranhão. Isso eu ia te perguntar, você que vive... acontece isso. A saúde, eu não vejo tanto problema nas capitais, né? Não tem. Aqui é uma cultura do atraso, assim, essa coisa de tratar o recurso humano. Nós passamos a vida inteira falando do pronto-socorro, né, Léo? O antigo pronto-socorro, era capa de jornal, etc. O sonho da cidade era... Nossa, aquela estrutura. Aí construiu aquela. Nossa, aquilo ali é muito lá, né? São poucos estados do Brasil que tem uma grande obra pública, né? E aí agora os recursos humanos não são capazes de. Mas isso eu lembro uma vez, participando de uma reunião dos médicos, os médicos falavam assim: ó, pronto-socorro é bom, a construção é ótima e tal, mas não adianta fazer 20, 30, 40 andares se você não tiver a estrutura de mão de obra. Se você não tiver o trabalhador. Pô, você mostra. Olha, eu tinha uma prima que morava há 70 anos no Rio. Ela tem 70 anos, ela veio pra cá. Se mudou pra cá, cara, eu mostrei pra ela aquele hospital de, olha, tá aqui, esse é o hospital que a gente trabalha. Cara, ela ficou, pô, né? Eu conheço o Rio de Janeiro, eu estudei o hospital todo, eu morava lá. Cara, não tem um hospital no Rio de Janeiro público. Olha que o Rio de Janeiro já foi capital, tem Andaraí, Bom Sucesso, Lagoa, Souza Guiar, Miguel Couto, Salgado Filho, com a estrutura que esse hospital daqui tem. A estrutura física. É muito grande. É muito bonito. E o atendimento tinha que ser na altura, né? Na altura da obra. Quem inaugurou esse hospital, quem deu o dinheiro, quem foi o Estado, né? Foi o Mauro Mendes. Foi o governo. O Mauro começou, 80%. Aí ficou aquela, Mano, mas ali é Mauro, gente. 80% da obra foi do Estado e foi inaugurado. Foi na época até o... Mas tem participação de emendas federais. Do Wellington, do Blay, do Fábio Garcia. Foram 100 milhões do governo federal, me parece 50 milhões do governo do Estado na época. Eles conseguiram encampar bastante. Complementou o resto. É muita grana que foi. Agora, a estrutura de gestão que foi criada pelo Mauro, que é a empresa cuiabana de saúde, era exatamente, Leonardo, para não ter o problema do recurso humano. Exatamente, era isso. E justamente para não cair nessa questão da responsabilidade fiscal. Da precariedade da mão de obra. Sim, mas isso é no Brasil inteiro, tá assim. Então você cria empresa para gerenciar. Agora, para gerenciar, gerencia o São Benedito, que era o antigo Hospital das Clínicas, que era... E o São Benedito, há quantos anos? Vamos falar do São Benedito. Acho que está também nessa Hoje vamos botar, vibe. Nós temos 5 bilhões de orçamento. 10% seria 500 milhões. 20%, 1 bilhão. Me falaram que gastaram 20% agora, 22% gastou a saúde. São 1 bilhão e pouco por ano. Onde que tá? Onde que investe? Não é possível que o custo é tão alto disso aí. Ainda mais os repasses. Fora o repasse do Estado. Parou. Ainda mais repasses federais, estaduais. Então tem muita coisa no Fundo Municipal de Saúde. E tem também o problema da indicação política dentro da máquina, né? No tal dos cargos. Na verdade, das cotinhas. Começou. Deu uma parada aqui, mas na verdade começou já o escândalo na saúde com aquela questão da campanha, né? Sim.
colocou um monte de Sim, cabo eleitoral. Falam o que é. Não somos nós que estamos falando, a justiça. Teve até proibição, a situação toda. Mas... Isso foi na eleição... Foi na eleição da... Na reeleição dele. Na reeleição dele. Não. Foi na eleição do Emanuelzinho, se não me engano, dele. Sim. É alguma confusão disso aí. Mas assim, o Emanuel tinha que mostrar isso aí, responder a população com o quê? Com serviço. Mas parece que ele estava fazendo o contrário. Ele está respondendo com desserviço. Não paga mão de obra, tá confusão. Aí você faz a intervenção. E é o que você falou. É brincadeira você vir falar que a intervenção ali é política, né? Remédio. Tá na cara. Remédio. Eu li parte do relatório lá do CD de distribuição. É assustador, Leonardo, a quantidade de remédio vencido. Imagina o prejuízo disso aí. E o cidadão lá na frente não ter uma condição mínima. Então, o médico pode ser muito bom, mas tem um outro desdobramento do diagnóstico dele, que é o quê? Lógico. Como curar a doença. Como curar, não é só dar o diagnóstico. É só dar o diagnóstico. Lógico. Então, o cara vai para casa e aí, a parte final, Sim. De ter acesso ao medicamento certo, seria ele já sair com o medicamento de dentro ele da... Ele paga para isso, ele paga para isso. Você acredita que ainda tem condições de melhorar nessa gestão? Sair desse Nessa buraco. gestão, não sei. Leonardo, eu não sei te dizer isso porque a gente vê um silêncio sepulcral, né? Para você chegar no ponto de ter uma intervenção, que eu nunca vi isso da minha vida. Vocês já viram isso? Intervenção? Intervenção? Só de segurança pública no Rio de Janeiro, né? Naquela. Aqui em Cuiabá, nós nunca vimos. Assim, Nem você nos fazer municípios do uma interior. intervenção. Agora nós temos uma intervenção da segurança do Brasil. Mas assim, mas não vamos nem falar de Brasil. Nós, cuiabanos aqui, Mato Grosso, eu nunca nunca tivemos. vi isso, uma intervenção numa área específica de uma prefeitura, eu nunca tinha visto. Isso foi E como que foi esse processo lá na ponta? Demoraram 7 dias, ele derrubou com uma liminar e tá a justiça julgando para ver se efetiva essa intervenção. Depois, quer dizer, na verdade, ele ainda está ele sob derrubou sob júdice, porque ele derrubou liminar. Precisa de uma votação colegiada aqui no TJ, porque foi uma decisão monocrática do PI, e aí ele precisa voltar. Mas você que tá nessa, faz parte da saúde da ponta, depois que ele conseguiu derrubar a intervenção, teve alguma... Não conseguiu resolver nada? Não conversou com ninguém, não melhorou nada, não pagou nada, mesma coisa? Não, mesma coisa. Não mudou nada. Pagou o que eu falei para você, pagou o que normalmente faz, é pagar com 3 meses atrasado, pagou outubro. Teoricamente pagou outubro. Mas hoje nós estamos em janeiro, fevereiro, nós estamos no final de janeiro. Incrível, né, Leonardo? Você me falou... Nem relógio, dezembro, de janeiro, nós estamos... doutor, sobre uma situação que eu me preocupo. Como que nós não conseguimos saber da contabilidade pública dos gastos da Secretaria de Saúde do município? Precisa uma intervenção para auditar, porque o cara não consegue num FIPLAN, numa transparência e poder enxergar o que está empenhado, o que entrou, o que saiu, as notas. Você concorda comigo, Leonardo? Imagina, do 2023... que nós temos uma publicidade... Essa questão, eu fico me questionando muito em relação a isso. Primeiro, ao sindicato. Segundo, à Associação Médica. Terceiro, ao Conselho Regional. Eu duvido, se fosse em qualquer outra área, por exemplo, se tivesse alguma coisa relacionada aos advogados, se a OAB não ia lá e... Não partia para cima. E a gente não. Quem fala, por exemplo, da categoria médica, eu acho que eu sou... E o Conselho Regional? Também. Acha que a concepção que eu tenho do conselho, apesar de eu sou muito amiga da presidente, mas isso não me impede de estar falando as coisas, ela diz o seguinte, que o conselho não é para ver isso, como se salário não fosse condição de trabalho. Ora, porra. Salário é condição de trabalho. Todo mundo precisa de salário para viver. Remuneração é condição de trabalho. Olha o caso do advogado aí que foi agredido. Isso, que foi. Você viu que Vê se a OAB não foi lá. A OAB foi lá em cima e pediu responsabilização dos policiais e tudo mais, porque é uma questão de dignidade. Isso, sem discutir mesmo. O cara chegou, foi lá, eu sou advogado, e Dantes fica ali distante. Quer dizer, isso que está faltando da gente. Porque eu sou um cara que verbaliza as coisas que eu sinto. Pensa, pô, já me perguntaram isso. Pô, você não tem medo? Eu não sou ligado a nenhuma instituição. Não sou ligado ao sindicato, não sou ligado ao Conselho Regional, não sou ligado à Associação Médica. Mas eu falo. E do ponto de vista profissional, você já viu um atraso como esse na história dos médicos eu sofri muito quando eu cheguei aqui em relação ao atraso da prefeitura. Dante passou muito problema por causa disso.
Olha, eu vou falar uma coisa para você. Eu cheguei aqui em 82. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu tenho uma história aqui. O Donte passou um processo muito ruim em relação a isso. Sofreu muito desgaste em relação por causa de atraso de servidor. Você sabe disso, Leonardo. Você sabe quem que botou? Foi o primeiro prefeito daqui, desde que eu cheguei, que começou a pagar em dias? Não faço. Wilson Santos. Já foi. Wilson Santos. De lá pra cá De você lá não pra conhece cá, mais. meu amigo. Não, de lá pra cá tava tudo direitinho França até. foi também problemático. Foi problemático, França. Foi. Agora, até chegar, o anel até. Chegar o Nenel. Não, ele pagava direitinho. Aí depois. Agora, coincidentemente, depois das eleições. Segundo mandato Aí começou. dele não tá saindo bem, Não então. tá saindo. Não, normalmente segundo mandato no Brasil inteiro, Pois né? É um desastre, né? É. Na média geral do Brasil. Mas, não tá- mas bem. aí é uma situação muito complicada você tá num questão de servidor, né? Ainda mais saúde. Isso. Saúde não. E as pessoas, e dá muita mais para as pessoas falarem. E você não pode falar umas coisas que você não tem prova. Ah, tá vendo? Gastou dinheiro, porque foram três campanhas. E ele não. Vocês já chegaram. É que você está falando que o sindicato ninguém mexe, mas você chegou a saber se alguém já teve contato, reunião. Olha, e ele explicou o porquê dessa situação? O que eu tenho conhecimento, que é através da imprensa, que que o presidente do sindicato foi que provocou muito o Ministério Público. Uhum. Então fez muita provocação em cima do Ministério Público para chegar ao ponto intervenção. da intervenção. Isso é fato. Isso é fato. O presidente do sindicato, ele realmente... Mas ele vê muito essa questão de concurso, e não é isso, não é só concurso. Você tem o concurso, lógico, eu não sou contra, lógico que tem que ter concurso, mas você tem as outras formas de você trabalhar, que são as empresas de pessoa jurídica, que também são trabalhadores. Claro. Então, agora o que ele fala é o seguinte, mas essas pessoas não são vinculadas ao sindicato. Sim, mas são médicos, entendeu? Essa é a questão. Então, isso que tem que ser ver, o sindicato tem que ver. Mas ele fala muito, mas ele foi um dos caras muito atuantes em relação a essa intervenção. Ele teve um apoio muito, ele teve uma atuação muito boa. Agora, não dá para falar assim também, não, isso aí é reclamação só das PJ. Não é PJ, porque vem prêmio saúde, vem falta de remédio, hoje não é só PJ, vem várias situações Aqui, Leonardo, só num dado do TCE, acabei de checar aqui. Aí, recente. Doutor. 212,9 milhões de reais de dívida. A dívida. É 200 milhões de Muito reais. dinheiro, né, velho? Pra que arrecadar? Você vamos arrecadar em torno de 1 bi. Bom, 1 bi por ano. Para você gastar com saúde, você está devendo 200 milhões, né? E aí, quando você está em casa, que seu dinheiro, no final do mês não dá para pagar as contas, o que você faz? Corta seu Wi-Fi, né? Diminui seu iFood, para de pedir lanche à noite, você para de comer em restaurante, começa a comer em casa. O que você acha que o prefeito tem feito para cortar gastos, para tentar... Eu não vejo, assim, nessas áreas assistencial, que medidas? Tanto educação como coisa, eu não vejo, assim, grandes coisas. Tipo, demitir pessoal, diminuir folha de pagamento. Eu não vejo isso. Porque haveria que ter uma Eu vi uma vez o doutor Gabriel Noviço falando. Eu não vejo isso. O gestor da saúde, ele não pode pensar em economia. Não tem como. Eu virei o ano aqui, eu tô com 10 milhões na poupança na saúde. Não, saúde é para gastar. Vai procurar ver alguma coisa. Então, quer dizer, é uma situação complicada. Não tem muito o que fazer. Ele tem que parar de gastar numa situação e trazer para cá. São duas áreas ali que você não pode parar de botar economia. É a educação e saúde. Ok, porque você trabalha com recursos. Mas enquanto isso, nós estamos falando de um anel viário lá, caríssimo, num lugar que não tem nem gente morando. Será que é o momento? É o que eu digo em relação às questão de prioridade. Questão de prioridade. E mais do que isso, é a gestão, né? Que o Leonardo falou aqui, falta de gestão. E outra coisa, a coisa assim, é uma coisa que até o cidadão que vai, ele se sente bem atendido com toda a estrutura que a prefeitura dá, sob o ponto de vista eleitoral, ele é um cara que ele ganha.
o fato de o cidadão andar num elevado ou num coisa que ele não tenha carro, isso não vai trazer nada para ele. Não vai mudar nada. Vai melhorar o trânsito, mas isso não vai mudar a vida dele. Agora se ele tem uma filha numa escola boa, municipal, se ele é bem atendido no hospital, numa unidade de pronto atendimento... Mas vem cá, tem dinheiro na saúde no Brasil? O SUS tem dinheiro? Por que a saúde continua sendo o maior problema? O Estado dá o dinheiro, a prefeitura mantém o dinheiro. Com o dinheiro que tem, dá para fazer? Pô, nós passamos numa pandemia, cara. O mundo inteiro sofreu nessa pandemia, o mundo inteiro. O Brasil saiu. Você vê, o Brasil saiu muito bem na pandemia, né? Saiu muito bem. Nós vacinamos na hora que precisou, rápido, no atendimento rápido. Nesse caso... Morreu 600, sim, morreu no mundo inteiro. No mundo inteiro. Não foi no Brasil. Demorou, às vezes, um pouco mais para começar. 10 dias, Leonardo, o papo da próxima eleição vai ser saúde, meu doutor Pérez tá... Não, aqui não tem moagem. Doutor Pérez quer falar de saúde também. Quer entrar, será? Doutor Pérez quer entrar. É gente boa. Doutor Pérez é o médico também. É outro cara. Bota ele para ele falar aí. Não. Então, Leonardo, você acha que essa eleição vai ser... O papo da saúde vai voltar em cima das fragilidades. Será que nós vamos pautar a saúde nessa eleição? Eu acho que a pauta principal vai ser a saúde. Do jeito que está a coisa, vai ser a saúde. Vai ser a saúde. Porque não tem mais Covid. Eu tô te falando, não tem mais Covid no sentido assim. Olha, não é mais epidemia. Não é mais epidemia. Virou uma gripezinha. Virou uma gripezinha. Então agora não tem mais desculpa. Ele tem que corrigir. Não tem jeito. Tem que corrigir. E vão levantar o dinheiro que veio. Ainda mais agora que foi socializada essas informações aí do gasto, uns poucos dias de intervenção que teve. Amigo, o bicho vai pegar, viu? Vai ser uma eleição, é isso que eu tô falando, vai ser uma eleição que vai pautar muito a saúde. Então, a pessoa, o candidato, os candidatos, tanto Câmara Municipal como o própria Prefeitura, o prefeito tem que ter um conhecimento e tem que vir com alguma solução. Tem que vir numa... E fundamental que fale o que efetivamente acontece. Amigo, vai ter choque de gestão, seja quem for no prefeito que vem, vai ter que chegar cortando, vai ter que chegar enxugando, vai ter que chegar levantando passivo, igual o Mauro fez um ano de remédio amargo ali, controlando tudo, levantando o que tem de dívida, o que é dívida verdadeira, o que não é, tem tudo isso. Porque o governo do estado não quer pagar agora o passivo passado, porque diz que ele não tem comprovação correta, que ele não sabe se esse dinheiro foi gasto ou não. Então, tem tudo isso, né? A dúvida sobre o que está. E também quem vier, né, pode também fazer uma grande auditoria e levantar grandes escândalos. Não tem nem dúvida que vai ser, nem dúvida que vai ter, tem que ter. Até porque você saber como teve quando o Mauro assumiu. Vocês têm vereadores médicos, né? Hoje tem um doutor Luiz. Hoje é o doutor Luiz e o Saad, né? O Saad está de suplente, eu sei qual que é a atuação deles na coisa que eu acho que... ortopedista e o Saad é... sim, tem silêncio, eu não vejo... Eu não vejo ninguém se pronunciar em relação a isso. Tinha que ser mais agressivo. Tem que chamar o doutor Luiz. Eu também acho. Ele veio aqui já. Ele veio, ele bateu, ele falou... Assim, mas é o que todo mundo está cobrando. Tem que ser mais agressivo, tem que vir com mais número. Nós tivemos aí, ó, queira ou não queira, o Abílio começou a toda confusão com a saúde. Virou deputado federal e não é médico. Eu acho que as pessoas precisavam ser mais agressivas. Também mais agressivo. Eu também cobro muito isso do sindicato. Eu venho fazendo há um ano. Há um ano atrás, eu vim fazendo um Patrulha Saúde. Até pro Roberto França, pro Roberto. Sim. Rapaz, nós levantamos quanto de obra parada, muita obra física parada, muita policlínica, PSF sem remédio e tal, e vem falando. Então a gente já vinha anunciando que esse caos ia chegar. Era uma tragédia anunciada. Já vinha uma tragédia anunciada. Ele tentou segurar, mas você vê, é uma tragédia anunciada. Não tem, a saúde está numa situação complicada. Aí quando você deixa de pagar a força motriz, que é o recurso humano, meu amigo aí, e aí é onde a gente quer parabenizar o Oswaldinho, porque o que ele está falando, o Oswaldo não está em nenhum sindicato, não está em nada. Mas não tem vinculação partidária. Não tem vinculação partidária nenhuma, mas é cidadão, pô. Não, mas é cidadão, o cidadão tem que falar, pô. Não adianta ele ficar falando de... mas tem que pôr quente, nós temos que falar. Agora, nós estamos caminhando até pro final. É isso, Elmer, eu vou perguntar para o Oswaldinho agora, que está em uma eleição que vem agora pesada também. Unimed. Só para a gente fechar, vem uma eleição pesada.
Uma eleição de... Assim, a gente precisa ter, assim, a Unimed, ela tem uma nossa, a cooperativa, eu sou cooperado, eu sei disso, já verbalizei isso, muita coisa. O que o cooperado cobra a gente tem conselho fiscal, tem tudo, é assim. A gente está numa fase, mostrando um hospital próprio. Nós fizemos um laboratório que foi terceirizado o serviço para o DASA, entendeu? Essas coisas é que a gente está, tem muita dúvida no cooperado. E a gente, nesses últimos tempos, a gente teve uma dívida pesada com do hospital, com o laboratório, essas coisas. E quando você é dono de uma empresa, o que você quer no fim do ano? É ratear o lucro. Claro. O Prolabora. E a gente não está tendo isso nesse primeiro momento, até porque isso é uma coisa futura de hospital, como é que vai ser construído. Então está muito difícil esse pleito. E aí nós temos hoje uma eleição que está disputado... Vai ser muito disputado entre duas pessoas. Só tem duas pessoas, né? Quem que está? O Rubens, né, que ele o atual presidente. O atual presidente que vai se recandidatar, e tem o Buré. O Rubens está indo para quantos mandatos? Pro terceiro mandato. E assim, há uma... Eu tô falando isso como cooperado. A gente não está muito satisfeito não com a gestão, mas com o que está acontecendo. Como está ainda a cooperativa, essas coisas. Então, uma incógnita. Democracia, né? Sim. Eu acho que 3 mandatos tem que renovar também. O jogo é para renovação. É. Mas, vamos até finalizar, Suelme. Eu quero agradecer o nosso amigo Oswaldo, parabenizar o Oswaldo, porque isso aí, o que você está fazendo, é o que a gente devia estar os vereadores fazendo, né? A maioria cobrando, todo mundo. Porque a oposição, o aliado, nós temos que ter um bem comum, que é o povo, cara. Sim. E o povo está sofrendo. E quem elege é o povo. Quanto custa cada vereador de Cuiabá? Não tem nem ideia. 3 milhões e meio. Pois é. E quem elege... Mais salário, serviço, repasse, do décimo, isso, estrutura. É um custo alto, quer dizer, se o cara quisesse hoje fazer uma auditoria fina, quisesse ir fazer um trabalho em loco, o último cara que fez isso se projetou para virar deputado federal, com uma votação histórica dentro de Cuiabá, que foi o Abílio. É verdade. Então, de repente, nas urnas, esses caras vão ser questionados, né? Deixa a dica para tu, mas dá tempo, tu. Tem que... acho que a população tem que bater. Eu acho que a população tem que pensar... Liga para o Oswaldinho, pega um pouco de informação. A população tem que pensar muito em relação a isso. Da omissão vergonhosa dessa Câmara de Vereadores em função desse acontecimento que está acontecendo com uma área de saúde que é uma área fundamental para o ser humano. A omissão é muito notória. Então eles vão pagar isso muito caro. Nem que seja no outro plano. Porque é muito triste a gente ver uma Câmara de Vereadores hoje extremamente omissa em relação à situação muito grave que está acontecendo aqui em Cuiabá. Porque uma coisa, tá faltando um asfalto ali, mas a saúde é uma coisa... é um bem, meu amigo. O HMC já é um patrimônio nosso, não podemos deixar de perecer por falta de profissionais. Eu acho que a gente nunca teve uma Câmara de vereador tão prostrada, tão omissa. Eu estou fazendo essa crítica. E quem queira falar comigo, não estou pouco me importando. Agora que são omissos, são. A gente não vê um vereador, sequer falando das mazelas que está acontecendo hoje na saúde. Aliás, alguns que vai, mas não sei o que, mas assim. É jogar para a plateia, não é efetivo. Não está indo no profundo. Nem conversando. Você tem que conversar com o servidor. Com um cara que está sofrendo, que tá com o salário atrasado, que está com a remuneração atrasada. É com esses caras que tem que... Porque saúde, vou repetir mais uma vez, saúde se faz com recurso humano, não é com material. E eu não vejo isso. Infelizmente. Tá dado o recado, né? Tá dado o recado, eles que vêm. Mas aí a gente quer agradecer, Oswaldo, a sua vinda. Eu acho que é isso que é nosso intuito aqui do podcast. A gente falar sem moagem, falar o que pensa, cada um tem que... E nós... passamos essa informação a nossos amigos aí que nos assistem. Então, a gente quer deixar... Primeiro, o Suelme, agradecer a sua presença aí. Agradeço obrigado aí. Suelme vai estar mais vezes com a gente também, tudo. Dá um alô aí no final aí, Suelme. Abraço, Oswaldo, satisfação. Oswaldo, a gente já, dos grupos aí, eu acho que ele deixou um grande recado para a sociedade cuiabana e principalmente para os agentes políticos, né, Leonardo? A eleição está aí.
começa a cuidar do seu posicionamento, com o seu voto. Me parece que estão protocolando um novo pedido de afastamento do prefeito lá na Câmara. As consequências podem ser muito cruéis nas próximas eleições. Agradecer o programa, parabenizar você, Leonardo. Mas Suécia deve estar na praia dessa. Lá curtindo. De coco, de boa. Se não tiver chover. Mas a satisfação aqui de Oswaldo é uma memória da saúde e, acima de tudo, pelo profissional e quantas vidas você salvou. É por essas pessoas que a gente vê que vale a pena realmente, né, Leonardo, estar na política e poder fazer um programa como esse de qualidade. Muito obrigado à audiência de todos aí. E a gente vai estar outras vezes aí, né, não? Se Deus quiser. Já fez gestão muito, Oswaldinho, tem experiência de gestão e, como você falou, deixou o recado para a turma. E você falou uma coisa certa, hein? Ontem eu estava conversando com o pessoal aí, parece que vai ter um novo pedido de afastamento do Emanuel. Ou seja, o Emanuel vai ter uma vida dura aí nessa situação de Câmara, saúde. Mas o que eu peço sempre, Oswaldo, para todos que sentam aqui, nós precisamos lutar para nossa Cuiabá. Cuiabá precisa muito de ajuda. Cuiabá precisa de todo mundo unido. Cuiabá precisa de emprego. Cuiabá precisa da ajuda dos políticos. O Cuiabá é um centro e que ainda precisa ser muito cuidado. Então deixa aí considerações finais para você, Oswaldinho. E que a gente possa ter outros bate-papos desse aqui e que um dia, se Deus quiser, também a gente senta aqui e fala, a saúde tá indo bem, porque a gente também tem que pensar no bem, lógico, né? Mas eles têm que fazer também a quem, né? Eu só queria agradecer também o convite, né? Eu fiquei muito feliz e pra gente poder, inclusive, socializar essas informações, que eu acho que isso é importante, entendeu? De ver com o lado do profissional, o lado do ser humano, o lado e sem vinculação nenhuma político-partidária, essas coisas todas. Então, muito obrigado, Leonardo, muito obrigado, Selmo, pelo convite. Fiquei honrado e eu acho que foi muito bom. E eu vou arrumar um óculos desse pra nós, né? O Oswaldinho dança reggae, rapaz. Ele, além de médico, ele é um dançarino, reggae. Cara, ele é estiloso, né? Nós vamos deixar até para o 19º podcast. Até a próxima, gente. E nós vamos vir falando mais de saúde de Cuiabá, se Deus quiser. Isso aí, viu? Beleza.